Vai falar com o senhor. Eu consigo. Deixa estar, deixa estar. Agora já escuto. Já me estão a ouvir no Zoom? Sim? Boa, ok. Já? Chegar assim perto. Então, muito boa tarde. Esta é a nossa segunda sessão do ciclo de formação e reflexão em primeiros socorros em saúde mental e hoje vamos falar de comunicação, escuta e empatia. Eu sou a Fátima Marques, sou professora adjunta na Escola Superior de Enfermagem, portanto farei o papel de moderadora. À minha esquerda a professora Adelinda, não é? Que fará o papel de relator hoje. André vai estar no back-office e o enfermeiro Artur Mendes, enfermeiro, chefe, gestor, não é? Agora é o termo agora recente. Portanto, é o enfermeiro gestor do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital do Espírito Santo de Évora e que tem hoje a missão de nos falar um bocadinho sobre o que é isto da comunicação, escuta e empatia e o papel destes aspectos nos primeiros socorros e na saúde mental. Artur, quando quiseres, eu vou tratá-lo assim, por tu, portanto nós conhecemos de há muito tempo, trabalhámos juntos quando eu estava na clínica e portanto, se me permites, usaremos esta informalidade. Faz favor. Só precisava de projetar o meu... Feito. Eu, entretanto, vou-me levantar porque eu, para falar, tenho muita dificuldade de falar sentado. Está aqui. Lá, quem está a ver online consegue-me ouvir a esta distância? Sim, não consegue ver. Mas eu já trato disso, que eles há bocado ajustaram a coisa. Consegue? E vou só ficar por este bocadinho. Estamos só aqui a fazer uma correção técnica. Já vai. Agora sim, toda a gente está a ver? Então, Desculpem, deste lado vemos a mesa e os slides, mais nada. Não vemos o orador. Mas basta a voz, se calhar. o que não é nenhuma desvantagem, digo-lhe. O objetivo é que vejam os slides. Exato, os slides e a voz, portanto, penso que seja suficiente. Não se perde nada, confesso. Mas eu penso que ainda há uma possibilidade de me porem no ecrã, pelo menos até aos ombros, porque eu sou um bocado alto. Já teve esse privilégio, já o conhecemos. Então, para começar, eu agradeço a presença de todos e o que me traz aqui hoje é falar de comunicação, mas também cruzar isto com a saúde mental. Para dizer a verdade, é mais a saúde mental e o papel que a comunicação tem para a saúde mental. Pensei em organizar isto em 3 momentos. O primeiro momento é tentar aqui esclarecer o conceito de saúde mental para toda a gente falar mais ou menos a mesma língua, tentar perceber a mensagem da mesma forma. Depois, a importância da comunicação na saúde mental, qual é o papel dela, pelo menos na minha perspectiva. E depois uma terceira parte, porque eu penso que esta formação também tem o intuito de pensar no utilizador, na pessoa do dia-a-dia, não é uma formação para técnicos, nem é uma formação para preparar pessoas para fazer intervenção especializada, portanto será para o nosso dia-a-dia, como desenvolver competências nesta área da saúde, fortalecer a saúde mental. Então, nessa perspectiva, eu depois também queria propor algumas nuances da comunicação que, trabalhadas, podem aumentar a probabilidade de termos uma saúde mental mais robusta. Este era o plano. Aqui uma declaração de interesse a dizer que tudo o que eu disser aqui é só meu, não represento nenhuma instituição, não represento ninguém, só tudo o que eu disser é da minha exclusiva responsabilidade. E, passando ao primeiro slide, que a minha tecnologia já está a falhar.
Não, afinal nota é só lenta. O primeiro slide era só para introduzir um bocadinho da saúde mental. A saúde mental é uma tendência grande, por acaso nos últimos anos parece que está a ficar ligeiramente diferente, mas há uma tendência grande, quando se fala em saúde mental, pensa-se em psiquiatria. E estas aqui são duas coisas que o pessoal que trabalha nesta área da saúde mental, psiquiatria, gosta muito. Nós há 2 ou 3 quadros que de forma recorrente utilizamos. Não sei por cargas de água, até porque o Hieronymus Bosch não era propriamente um pintor de grande beleza, era tudo quadros muito sombrios e coisas assim do género. Mas tem 2, que é o Navio dos Loucos e a Extração da Pedra da Loucura, que nós utilizamos às vezes para fazer capas de trabalhos e que tem muito a ver com esta história de psiquiatria. Uma pessoa tem um problema na cabeça, temos de tirar, sobre coisas. E esquecemos que a psiquiatria é só uma franjinha pequenina da verdadeira condição que é a saúde mental de cada um dos indivíduos e que também tem um leque grande dentro desta da saúde mental. Há gente com mais resiliência para enfrentar o dia-a-dia, há gente com menos resiliência e estão no mesmo espectro de saúde mental, ainda estão funcionantes ou saudáveis. E então, agora fazia-se só uma breve nota a dizer os primeiros córregos, que é o título, e ainda estou a fazer uma crítica ao título escolhido, atenção, é só aqui os primeiros socorros, a ideia que nós temos dos primeiros socorros, quando pensamos em primeiros socorros, é a intervenção. Há um ato, há uma coisa específica, concreta. Tenho uma ferida, primeiro socorro, fazer pressão sobre essa ferida. Depois a seguir levamos para os profissionais para tratarem do assunto. Facílimo de acompanhar, facílimo de entender. Pois na saúde mental essa coisa assim já não é assim tão fácil de entender. Quer dizer, é possível de entender, é muito mais difícil de explicar, porque esta é daquelas coisas que para explicar dá-me uma trabalheira, mas que toda a gente consegue aprender. Depende das circunstâncias e dos contextos em questão. E então este aqui, primeiros scores em saúde mental é uma coisa muito difícil de definir e não sei se existe. Se, como eu dava a dar o exemplo da ferida, o primeiro socorro é fazer a compressão e é claro, são poucas as variáveis que estão em jogo, são poucas as variáveis que nós trabalhamos para resolver de imediato aquele problema e ter um resultado de imediato. Quando falamos de saúde mental, e se quisermos fazer alguma intervenção, mesmo no dia-a-dia com os nossos amigos, não estou a falar de nada profissional e nunca vamos falar de intervenção profissional aqui durante a sessão. Não consigo dizer essa história, olha, tens o amigo que está nestas circunstâncias, faz esta compressão, que é sinónimo de diz-lhe esta coisa ou tem esta atitude. Não é viável assim porque as variáveis que envolvem são tantas que não dá para descrever um algoritmo de intervenção. Portanto, quando as pessoas esperam, primeiros socorros, o que é preciso saber para poder ajudar a pessoa que está ao meu lado? E a resposta dos profissionais é, não te consigo dizer, porque é difícil controlar todas as variáveis. E nós até, na verdade, as pessoas que trabalham nesta área, trabalhamos mais com probabilidades de sucesso. Não é como na medicina orgânica, que é identificarmos aquele bichinho, sabemos que é sensível àquela substância, pode ser um antibiótico, e sabemos que ao fim de 8 dias ou de 10 dias, se for feito de forma regular, de 8 em 8 horas ou de 12 em 12, o bichinho morreu e a pessoa está bem. A quantidade de variáveis que eu controlo é quase igual ao número de variáveis que têm interferência naquele processo. Portanto, eu consigo controlar e ser previsível e explicar à pessoa. Qualquer um até consegue fazer isto. Pode não saber escolher o antibiótico certo, mas depois, olha, é este antibiótico, só tens de fazer assim de 8 em 8 horas com água, depois da refeição, antes da refeição e está feito. Na saúde mental isso não é possível de fazer. Porque se eu disser, a probabilidade numa situação em que tenho uma pessoa muito triste, vamos imaginar, não é doença, essa tristeza não é doença, muito triste, se fizeres esta abordagem com este reforço da forma mais positiva, a probabilidade de teres algum sucesso pode ser alta, mas não é garantia. Porque no dia em que fazes isso, está a chover e se estiver a chover, a coisa está mais tristonha e o impacto das minhas palavras já são outras. E lá correr mal outra vez. Portanto, não dá para fazer um esquema, um algoritmo de intervenção que seja claro para toda a gente. E, portanto, não há primeiros scores assim. Neste conceito, os primeiros scores não existem. Há uma probabilidade, podemos ajudar outras pessoas, mas não há uma solução específica. Cada um vai descobrindo. Até porque eu sou dado a dizer alguns disparates. E então o meu método em que eu funciono melhor de abordagem é também usando algum humor.
as técnicas que envolvem as terapias com o humor até têm algum sucesso. E eu, como uso o disparate naturalmente, então aproveito a juntar as duas coisas. E a minha intervenção anda muito também com fazer piadas, às vezes um bocado secas demais, confesso, tenho que treinar melhor, mas é a minha abordagem que me dá mais sucesso na maior parte das vezes. Outra pessoa já não pode ser esta. Portanto, eu não posso dizer, eu tenho boa experiência em fazer intervenção, em ter retorno positivo neste determinado ângulo, e outra pessoa que não tem jeito para esta forma de estar, não tem porque aquilo não sai natural. Portanto, até esta coisa, a pessoa que está é uma ferramenta, a pessoa que, quando se trabalha em saúde mental, a própria pessoa é a ferramenta também de trabalho, é um instrumento, e também temos de nos conhecer a nós, lá mais para a frente vamos falar disso também, é conhecer-nos a nós para ver as nossas características, o que é que nós temos mais potencial para fazer. Eu só estou a tentar introduzir a quantidade de variáveis que me torna impossível nós podermos estar aqui a explicar, olha, façam isto ou façam aquilo. Agora, isto é uma coisa que eu sei, quanto mais consciência tivermos de nós próprios, da nossa função, aumenta a probabilidade de intervenção com os outros. Isto era para justificar os primeiros socorros. Agora, vamos abandonar os primeiros socorros e vamos voltar ao que é que nós podemos fazer pela nossa saúde mental. Parece ser o primeiro passo. E eu agora acho que carreguei no botão certo. Eu faço assim barulho e ela carrega no botão e está feito. Isto são duas definições das 500 imprecisas que existem pelo mundo sobre a saúde mental. Eu só trouxe estas aqui para percebermos que o conceito de saúde mental acaba a ser uma correlação do mundo de todos, do perimundo, que é as relações que nós temos connosco, com os outros e com o ambiente que nos rodeia. E isso é que define a saúde mental, o que torna a coisa logo muitíssimo abrangente. Fica difícil outra vez de estarmos a controlar, porque um comportamento que é altamente saudável neste ponto do globo pode ser uma coisa muito estranha no outro ponto do globo. Coisas bizarras para nós pode ser uma situação do mais natural e adequado para outros, porque lá está. Os princípios defendidos pela sociedade em que nós estamos inseridos, a cultura dessa sociedade, também tem influência na forma de ver a saúde mental. Portanto, fica muito, muito mais difícil. Portanto, se calhar, eu no outro dia, na primeira sessão, estava a falar numa conversa depois, no fim da sessão, se calhar aquela rapaziada de lá da selva do Bornéu que encolhiam cabeças, andar com cabecinhas penduradas ali é um comportamento normal e até de estatuto, e as pessoas ficavam lá famosas no meio do sítio, tinha uma data de guerreiros que eles mirraram a cabeça e ficaram populares. Aqui ainda durava 10 minutos na rua, certo? Ia-me logo visitar ao departamento, garantidamente, isso era o mínimo que ia acontecer, é ficar, não está a funcionar nada bem, aquela cabeça está completamente tonta, a mesma pessoa. Portanto, às vezes o conceito de saúde mental também tem esta influência toda da nossa envolvência. Logo outra dificuldade, nem para definirmos saúde mental nós conseguimos, tendo em conta a quantidade de formas de ver a saúde, mas sabemos o núcleo que é a forma como nós reagimos dentro de uma determinada cultura e sociedade. Ok, eu nesta sociedade é este o comportamento que não liga nenhum sensor de alerta sobre a minha pessoa. Este comportamento noutra sociedade liga. Então sou mais saudável nesta do que naquela. Portanto, aqui era só para criar esta ideia de a saúde mental tem muitas variáveis e os contextos definem a qualidade da saúde mental. Agora acho que eu consigo passar? Consegui. Esqueci-me que isto depois era só para tornar isto das coisas. Não tinha mais nada que fazer, pus-me um pouco outras nas letras. Então, saúde mental. Ok, saúde mental é importante, mas esta saúde mental não existe sozinha, existe com uma data de outras coisas. E aqui as outras coisas, aquelas que me pareceram que serão as mais pertinentes para já, a razão no sentido da racionalidade, o funcionamento racional da pessoa, a emoção, que nem é oposição, mas na outra ponta do outro lado, os sentimentos, há aqui diferença. As lutas do tamanho diferente, mas não foi de propósito. A emoção e os sentimentos são duas coisas do mesmo espectro, mas diferentes. Que também para explicar. Às vezes é preciso também entender. A emoção é uma reação para fora, é o exterior. Eu emociono, as pessoas veem o que é que qual é a emoção que eu tenho, que estou a transmitir. O sentimento é interior. Ninguém consegue perceber o meu sentimento, só consegue uma parte desse sentimento que é a exteriorização.
às vezes até há ali algum problema entre o sentimento e a emoção, e isto também cria algum problema às vezes às pessoas. Aqui, o sentimento normalmente é uma coisa mais longa no tempo, portanto mantém-se mais estável, a emoção é momentânea, aquela do momento agora, que alguém faz um sorriso quando olha para a pessoa, ou vice-versa, é a emoção do momento. Os comportamentos, também temos que ter a ver com a saúde mental, que tipo de comportamentos é que eu tenho. Interação social forçosamente, portanto a sociedade, a cultura, a interação que nós temos com os outros define, e até para fazermos algum tipo de juízo clínico, quando estamos a avaliar pessoas e a ver qual é o compromisso que a pessoa tem, temos sempre de saber o perimundo deles. Não conseguimos recolher informação, ao contrário dos outros, com os sinais e sintomas diretos do indivíduo. Aqui, muitas vezes fazem-se diagnósticos sem, se for preciso, sem olhar para a pessoa. Toda a informação que nós temos das relações que aconteceram, dos acontecimentos que andaram à volta dessa pessoa, quase conseguimos fazer o diagnóstico. E às vezes falar com a pessoa, estamos a colher informação que não é exatamente a verdadeira, e isso também nos faz um diagnóstico. Mas no meio disto tudo, o grande chapéu da saúde mental é a comunicação. Eu diria que a comunicação, se olhássemos para a comunicação é um engaço. Se isto fosse um cacho de uvas, a comunicação é um engaço que prende aquelas... A ideia das bolinhas foi mesmo essa aqui do era que prende estas nuances todas dentro da saúde mental e que as encaixa. É a comunicação que utilizamos. A forma de ligar. Eu não consigo saber o que vai na cabeça daquela rapariga ali, porque se ela não me disser, vai ser muito difícil. Claro que eu consigo desconfiar. E vamos falar disso com o que eu consigo desconfiar, que é uma coisa muito mais verde, mas não consigo. Olha para aquela senhora, não sei o que é que está a pensar. Ela até pode parar a pensar um atentado, a seguir, acabarmos isto de tão mal que foi a prestação e ela ficou tão... Pode, mas não consigo. Eu tenho que falar com a pessoa, tenho que perceber o que é que está ali a acontecer e tenho também de observar, porque constantemente me está a passar informação. Portanto, a comunicação tem este papel, e por isso é que é muito importante, tem este papel de abrigo. Coloca lá tudo, é a nossa ferramenta. E se esta ferramenta é tão importante, a comunicação é tão importante, é nossa obrigação, digo eu, e eu ando há anos a treinar isto, também é difícil, é um trabalho difícil que é, tenho de potenciar ao máximo, eu tenho de ser o máximo possível, tirar o máximo proveito das capacidades comunicacionais, tenho de exercitar. Há coisas que ficam difíceis, têm a ver com as nossas características, provavelmente daqui a uns anos, quando dominamos melhor a genética, vamos perceber que há códigos que determinam determinadas condições. Agora ainda não conseguimos. Também quando isso acontecer, quando a gente descobrir toda a genética, acaba-se a psiquiatria, passa tudo para a neurologia. Porque a psiquiatria neste momento só trabalha com as coisas que os outros não sabem. Nós trabalhamos com esse tipo de produto. Mas a comunicação, sendo esta abrangência toda, eu tenho de esforçar, portanto, eu tenho de prestar atenção a mim e aos outros na forma como comunicamos todos os dias. Ainda por cima é daquelas coisas que não dá para fazer o curso, fica com o diploma comunicador oficial e a partir desse dia está tudo bem. Não conseguimos. É todos os dias ao longo de uma vida inteira. Então vamos tirar também algum prazer disto, tendo em conta que temos este trabalho durante uma vida inteira. E é isso que nós estamos aqui a tentar também fazer, é despertar para essa importância. Então, isto também era uma definição de comunicação, e esta definição de comunicação que eu trouxe aqui também era para fugir ao padrão. Que é quando falamos em comunicar, emissor, mensagem, aquela parte técnica não quer saber nada disso, isso é fácil de chegar, qualquer pessoa, agora com os acessos da internet, a parte mecânica, toda a gente consegue. Como é que é constituída, quais são as partes que compõem, como é que funciona, e acabam sempre por cair muito na informação, que é a forma de transmitir informação. Mas a comunicação é muito para além de transmitir informação, e esta informação, estamos a falar de palavras, de conceitos de palavras. Não, é a outra parte que é muito mais importante, que está dentro de um grande campo da comunicação, provavelmente o maior em relação ao outro, que é a comunicação não verbal, e que transmite as emoções, os sentimentos, e isso é importantíssimo. Eu tenho alguma... eu gosto de observar coisas, não sou cuscovilheiro, atenção, mas gosto de observar pessoas. Às vezes divirto-me a pensar. E a comunicação, que é constante, e eu até tenho uma coisinha a dizer, que não fui aqui que inventei, que dizem que a comunicação que é impossível não comunicar, portanto nós corremos sempre o risco de estarmos a comunicar, mesmo quando não queremos, estamos a comunicar. Logo, também é uma atenção redobrada, nós temos de ter o cuidado de estar a comunicar, estamos constantemente a comunicar e a passar
a informação que queremos passar, mas também os sentimentos, as emoções, a nossa forma de estar naquele momento, e isso tem uma reação. Isto aqui também mais ou menos como a física. Há uma ação e também há uma reação. Há sempre uma ação e uma reação. Não nos esqueçamos disso. E de vez em quando há coisas que acontecem porque nós não temos consciência disso. E aí fragilizamos a nossa saúde também. A nossa saúde e a nossa saúde mental em particular. Agora, lembrei-me de uma coisa que me aconteceu há 2 dias, lá da frente daquelas observações. Eu estava no Pingo Doce. O Pingo Doce da saída para Montemor, para quem mora aqui nesta zona, é o que eu frequento porque me fica de caminho de casa. Não é por ser melhor nem pior, é o que me dá mais jeito. E então vou lá muitas vezes. E naquele dia aproveitei que fui às compras e almocei lá. Estava em cima da hora do almoço e almocei lá. Não, mentira, não fui almoçar, fui comer café, depois é que fui almoçar. Fui tomar café. Na fila para tomar o café, que lá no Pingo Doce tem algum sistema, foi até a primeira vez que lá feito, o tabuleiro, depois tiramos as coisas e pagamos na caixa. Tinha 2 senhoras depois de mim, que estavam com uma pressa que eu não consegui perceber, mas que a uma altura que já me estavam a incomodar, porque passavam à minha frente para ir tirar coisas, quer dizer, elas iam passar, aquilo é uma zona de sítios, mas invadiram o meu espaço várias vezes sob pressão. Sim, mas elas, eu sei que elas não estavam, nem tinham consciência disso, provavelmente tinham, mas que estavam a incomodar outra pessoa, estavam a invadir, estavam a criar, estavam a comunicar comigo de uma forma, a pressionar-me, que eu às tantas já tinha afastado. Uma altura, tinha um tabuleiro ali e as pessoas estavam aqui à minha frente para vir buscar não sei o quê, o pastel de nata e não sei o quê. Sim, mas porquê? Porque o pastel deles vai chegar à altura do pastel de nata, depois ter o pastel de nata, era natural. Mas a forma como elas comunicarem, eu pus-me a pensar, num dia normal, em que se calhar a coisa estava a correr menos e não estava com menos atento, isto podia ter gerado um conflito desnecessário. Porque eu dizia à senhora, que raio está aqui a passar à minha frente? Importa-se esperar um bocadinho, a pessoa ia perceber isto mal também, não ia entender porque não estava a sentir que estivesse a fazer nada de normal e arranjava-se um conflito que ia outra vez transtornar as nossas relações e, eventualmente, comprometer mais um bocadinho da nossa saúde mental, porque cada vez que há destas coisas desnecessárias, põe sempre em causa a nossa pequena sanidade. De meio disto, será que estou a funcionar bem ou não? Lembrei-me desta. Bom, mas o que era importante aqui, que eu queria também deixar, para além de ser importante que há sentimentos que são captáveis de um lado e do outro, e de vez em quando não temos consciência disso e estão a acontecer, é o que comunicar exige aqui estas 3 coisas: análise, aprendizagem e treino. Agora vamos aos chavões que funcionam sempre bem, não há ninguém nasce ensinado, portanto, aqui na comunicação também. Há pessoas que têm uma capacidade maior porque treinaram mais. Eu, por exemplo, falo muito, mas é um traço que é muito comum na área da psiquiatria. Quase todas as pessoas que trabalham nesta área falam muito. E ainda falam mais porque são competitivos entre eles. Eu falo, às vezes, agora estou a tentar fazer um esforço de falar devagar. Eu falo muito depressa e às vezes até me atropelo nas próprias palavras, salto umas palavras, tudo, porque é falar tudo, de uma vez só. E porquê? Porque estou num ambiente que falamos todos muito. Portanto, o mais lento a falar não se vai fazer ouvir. Também depois lá chegamos a escutar. Portanto, falamos todos assim muito depressa e tu partes a debitar coisas que é uma coisa esquisita. Tem a ver com um estilo também de comunicação que pode ser ou não perigoso em alguns casos. Mas treina-se e o treino vai-se fazendo ao longo também da vida. Eu já tinha falado disto, esta aprendizagem, mas obrigatoriamente tem de ver esta análise. De vez em quando temos de parar também e para perceber porque é que correu mal. Eu fiz aquilo, agora fiz outra vez o exercício, que é porque é que aquelas coisas me estavam a incomodar. Estava a invadir, e percebi que não era nada intencional, não tinham consciência do que estavam a fazer, porque é que estavam a incomodar no meu sítio. Temos de analisar para perceber qual é a minha postura, será que fiz bem em afastar-me, devia ter dito. Este tipo de exercício, que é sempre circular e em espiral, seria que vamos sempre crescendo com esta parte, devemos de o fazer constantemente. Verdade, que há pessoas, e às vezes costumo falar isto com a rapaziada mais nova, que há pessoas que numa determinada fase da sua vida, do seu desenvolvimento, tem pouco tempo para parar e pôr-se a fazer este tipo de reflexão. Vou falar, um jovem adulto, no início, tem tanta coisa, tem tanto projeto na vida, que dizer, mas de vez em quando convém parar, ver o que é que tu fizeste nesse dia, o que é que aconteceu, questionar os teus comportamentos para tentar corrigir. É difícil. E por isso também é mais famoso que as pessoas mais novas, isto não é regra, mas é uma percepção. Agora também vivemos neste mundo das percepções. Mas é uma percepção que as pessoas mais novas às vezes tomam atitudes um bocado estranhas. Porquê? Porque têm esta pressa de fazer coisas e não param para avaliar. Mas é possível. Aqui o objetivo mesmo, de vez em quando fazemos a paragem, aprendemos e vamos treinando. Treinar implica também, e isto também faz com que nós possamos dar algum apoio a outras pessoas,
combater esta coisa da literacia. Portanto, a literacia em saúde é muito importante. Neste momento há um conjunto de ferramentas que estão cada vez a ser mais disponíveis e este ciclo de formação de palestras faz parte deste capítulo, que é temos que falar sobre os assuntos, temos de dizer às pessoas que há coisas disponíveis, as pessoas têm de sentir essa necessidade. Não espero que lhe venham contar, vamos nós à procura, que esta proatividade também é uma coisa importante em todo o processo para a nossa saúde mental. Estou a falar sempre na nossa saúde, como é que vamos reforçar. Portanto, temos de ir à procura. Quanto mais eu souber, não, já se percebeu, com tanta variável que nós não conseguimos controlar, há sempre uma aparente subjetividade sempre na forma de reagirmos às coisas. Mas, quanto mais soubermos sobre os assuntos, voltamos àquela parte que eu disse quando os profissionais trabalham com probabilidade de sucesso, que é quanto mais soubermos, aumenta a nossa probabilidade de termos uma saúde mental maior e termos uma reação para com o outro também estimuladora da saúde mental alheia. E é importante, mas temos de ter esta proatividade. Agora, era para passar a outra, André, ajuda-me, já passou. Ora, então chegamos a esta parte em que lá estão só aquelas piadas que eu disse, eu uso o humor, mas depois é fraquinho. Tenho um sentido de humor um bocado para o triste. Mas é como é que vamos fortalecer, mas a ideia era esta que eu passava, nós temos de fortalecer, é fácil de imaginar que eu tenho uma saúde, tenho a tensão baixa, ou tenho a tensão alta, tenho que perder peso, uma data de coisas dessas, e o pessoal toma a decisão, a firme decisão, tem de fazer isto. E agora vamos imaginar que também temos de fazer isto para fortalecer a nossa saúde mental. Também temos de fazer coisas. Temos de ir também para o ginásio, só que é outro ginásio. Temos outro ginásio, em vez de irmos correr na passadeira e levantar pesos, contribui muito bem para a nossa saúde e é importante, a saúde mental ganha muito com os hábitos de vida saudáveis. Não vou falar deles aqui, quer dizer, já estou a falar, portanto não os refiro aqui, mas vou falar que também é muito importante. Há hábitos de vida saudável que contribuem muito para a proteção da nossa saúde mental. Por exemplo, que agora lembrei-me de falar, nem tinha previsto falar, por exemplo, é o nosso repouso, o dormir bem. É importantíssimo, porque aumenta os níveis de concentração, a capacidade de gerir emoções, e é uma coisa até física. Os neurotransmissores funcionam melhor se nós lhe damos repouso, porque a nossa fábrica, que é o nosso corpo, precisa desse tempo para produzir coisas. Portanto, o sono é bom, o exercício físico é bom, a alimentação saudável é bom, é para a saúde de toda, inclusive a saúde mental. A saúde mental sente-se muito com este tipo de atitudes de comportamento de vida saudável. Portanto, é logo uma forma de nós garantirmos uma melhor saúde mental, é termos hábitos de vida que são saudáveis. E estes saudáveis, estes que eu tinha de falar. O dormir bem, o alimentar-se bem, o hidratar-se bem, já ajuda muito, mesmo que depois aconteçam coisas à nossa volta muito desagradáveis, dificuldades, muitos desafios, vamos chamar só desafios, muitos desafios à nossa volta. Ok, se não tivéssemos esta estrutura saudável, seria mais difícil. Mesmo sendo difícil, seria mais difícil. E então, era nesta proposta que eu faço. E nesta proposta, eu proponho 2 ou 3 coisas para fazer. Podemos fazer um imenso de coisas, mas eu aqui proponho 2 ou 3. E aqui a primeira é aquilo que estava ali escrito e que não sei. Mas já bem. Quero tomar consciência da importância da nossa comunicação não verbal. Esta é importante. Eu já assisti a momentos de aumento de tensão, depois aquelas coisas paralelas que são o risco para podermos ter um problema de saúde mental mais significativo, que é as ansiedades, que agora é muito popular desde a Covid, ganhou um destaque significativo, a ansiedade, o stress, que é um conjunto disso com mais coisas a acontecer, as insónias, o dormir mal, que influencia o nosso físico também, e tem muito a ver também com esta comunicação não verbal. Nós não estando atentos a ela e não a usando, também é importante usar, não a usando, aumentando a probabilidade de coisas correrem mal. O que é que eu estou a falar? E estou a falar que até trouxe uns bonecos. Eu gosto muito da coisa pictórica. Já aconteceu? Não. André, faz lá. Carrega no Enter. Isso. Já, agora. Estes são os exemplos. Eu falei há bocado da minha experiência com a senhora no... Estava aqui a apontar porque acho que pus aqui um outro episódio para contar. Tinha, a propósito, que é a história do temos de atenção aos espaços que ocupamos, a forma como vivemos ou não, de forma intencional. Isto tem a ver
no meu espaço, no meu ambiente, e mesmo dentro de nós temos aqui microculturas, diria assim, o microcultura que é para achar um exagero de chamar microcultura, mas há microcomportamentos característicos de zonas. Eu sou de uma aldeia, para quem ficam já a saber, que chama-se Valverde, uma belíssima aldeia. E moro noutra, Guadalupe, que é ali quase ao lado. Portanto, eu sou um rapaz muito rural, sou do campo e fiz uma aprendizagem muito neste contexto. E havia coisas que eu aprendi já depois de maior, quando comecei a vir para a tornar mais urbano, diria eu. Que há coisas, códigos que eu perdi. E um deles é esta história, por exemplo, da proxémia, que tem a ver com a gestão das proximidades, da violação dos espaços. O meu conceito de proximidade de uma pessoa, eventualmente, é diferente do outro. Sendo mais um afeto num núcleo de comunidade mais pequeno, em que as pessoas estão mais próximas, tocam-se mais. Eu corro risco, agora aqui para a Andreia, agora vou sair do plano outra vez. Eu falo com a Andreia e gosto do toque, e porque é um sítio onde toda a gente tocava, e a Andreia amanhã está a fazer queixa de mim por assédio. Porque, e não foi nada desta intenção, mas gerava-se aqui lá uma coisa que me ia transtornar para o resto dos meus dias. Acontece porque eu não tenho uma determinada forma de estar desta de não verbal e a Andreia tem outra. Tem percepções que são muito diferentes. Aqui podíamos ser a pensar no cão e no gato, que usam códigos, por exemplo, aqui tem a ver com os códigos, que são iguais com significados diferentes. Então, isto gera o que? Briga. Estou a imaginar o gato quando ataca, os felinos, em geral, a cauda levanta-se e abana-se um bocadinho, alguns deles até a técnica para distrair a presa, para conseguir atacar. Um cão é exatamente ao contrário. Quando está feliz e contente e quer dar salto, abana a cauda por todo o lado. Dois códigos que têm mensagens diferentes, desentendem-se aqui. Portanto, esta aqui seria outra. Outras é as formas como nós estamos, e estou a falar convosco, e que a não verbal é muito honesta. As pessoas que conseguem controlar a linguagem não verbal, na comunicação não verbal, se conseguir controlar normalmente, são belíssimos atores. Fazem carreira internacional. A maior parte das pessoas não consegue. Não consegue aldrabar a não verbal. E então eu estou a dizer coisas que racionalmente acho que são importantes estar a dizer, a falar convosco, mas vocês estão a olhar para mim e estão a ver exatamente o contrário. E está qualquer coisa aqui que não combina. Cria-se logo aqui uma desconfiança, porque é muito mais verdadeira a não verbal. E depois a taxa de informação que passa pelo não verbal, se calhar estamos a falar de 70-30. 30% para a verbal, 70% para a não verbal. Ainda por cima é muito significativa a quantidade de informação que a gente transmite por aqui. Portanto, devemos trabalhar isto, ter atenção e evitar. Eu lembro-me, tendo em conta que eu sou um rapaz ligeiramente alto, sou alto, mas sou ligeiramente para os alentejanos, sou ligeiramente alto, eu na escola, às vezes perturbava os professores. E porquê? Porque como eu sou muito alto, as cadeiras são baixas. E então eu sentava-me para apoiar os ombros. Agora para apoiar os ombros na cadeira e ficava quase deitado na cadeira e com os pés ali. As pessoas que estavam na aula, os meus professores, era uma coisa que ficavam contrariados. Alguns até se irritavam um bocadinho comigo e ficavam sempre desconfiados. Certo, Fátima? Ficavam ali. A condição, eu não tinha atenção, não tinha percepção dessa história. Eu só procurava o meu conforto, que era apoiar os ombros e as carreiras das cadeiras que tinham as costas baixas. E depois ficava com o ar de quem estava ali a fazer freta e desinteressado do produto. Até não, que até sou uma pessoa que me esforço muito de estar interessado nas coisas para aprender. Mas era uma mensagem terrível e gerava uma predisposição logo para ver a coisa de forma desagradável. Porque a pessoa, e agora estou a imaginar o professor, aquele marmanjo. E alguns deviam pensar assim, aquele marmanjo está para ali, esticado como se estivesse na praia, ainda por cima, como eu sempre vi um bocadinho para o mal, sentava-me nos primeiros sítios da sala, sempre lá à frente, que ainda gerava pior, porque nota-se melhor, disfarça-se muito menos, aí a pessoa quando estava a avaliar as minhas provas e devia de imaginar, bom, isto aqui é incerto, tenho aqui dificuldade, ora, então, mas aquele marmanjo está sempre desinteressado, em caso de dúvida, se calhar vamos ser aqui defensivos e vamos dar menos. Até me estava eventualmente a prejudicar. Estou a fazer um cenário. Não sei se isso aconteceu. Provavelmente não. Mas o cenário é às vezes nós comunicamos de forma tão desadequada sem ter consciência que geramos outra vez uma catadupa de acontecimentos. Agora imagina, o professor dá-me uma nota baixa. Eu tenho uma negativa, começo a sentir que não sou competente para aquilo, começo a duvidar das minhas capacidades, até porque estudei imenso para aquilo. Se calhar não fui claro na forma como comuniquei, e daqui a uns tempos o meu problema de autoestima começa a ser significativo.
E começou tudo com um disparate porque as costas da cadeira eram baixas. Temos este tipo de exercício é que temos de fazer todos no dia-a-dia. Ainda tenho aqui mais uns bonequitos. Este agora até passou. Cá estão eles outra vez. E a forma como nós também falamos, e agora podia estar a falar e estar assim com o dedo. Eu lembrei-me agora por causa daquela imagem, porque às vezes o pessoal não está com aquela intenção, mas a mensagem está a transmitir, nós estamos a ser mais agressivos do que queríamos ser, porque eu falo muito com as mãos, e estou sempre a falar, e por isso é que eu estou aqui de pé, porque não consigo estar ali e falar com as mãos. Mas às vezes temos de ter o cuidado, porque nós também transmitimos coisas com muita intensidade e também as apreendemos dos outros. É este o truque. Temos de ter esta consciência. É muito importante a não verbal e todos os dias olhamos para pessoas e tentamos questionar. Não faz mal perguntarmos a nós. Mas o que é que aquela... Eu aqui, agora deste lado, estou a olhar para vocês também e tentar perceber porque é que uns estão com o ar mais sério, outros porque é que estão desinteressados, outros porque é que não estão a olhar para mim, outros... Vamos fazendo questões também. Não faz mal, a gente pode fazer esse exercício, porque quando estivermos a fazer este exercício, ajuda-nos a estabelecer coisas. Há sempre coisas mais expressivas que outras. E temos de ter atenção a esse tipo de comunicação. É o primeiro passo para reforçar a nossa saúde mental. É ter atenção a este tipo de comunicação. Segunda, que também é uma coisa que se treina, e esta só lá vai com treino, que é a assertividade, que é outro componente muito importante na minha perspectiva, sobre a comunicação e que gera um fortalecimento da saúde mental de cada um de nós. É ser assertivos. Agora, se calhar a maior parte das pessoas sabe o que é esta coisa da assertividade, mas é um exercício giro, que até escrevi por ali, que era esta história de eu conseguir afirmar-me sem prejudicar o outro, que é eu conseguir ser honesto para comigo, mas respeitando o outro. Não é de forma gratuita também ao outro. Então eu às vezes sou menos assertivo, quando o ser assertivo, o que implica, eu apetecia-me dizer que aquela rapariga está-me ali a chatear com aquelas coisas. O que é que eu vou ganhar com isto? Vou alterar alguma coisa? Não. Vou gerar desconforto? Vou. Então fico neutro, então não vale a pena exercitar a necessidade. Até por isso há uma outra ferramenta que eu não vou falar aqui, mas que está sempre dentro, que é o bom senso. Que é uma coisa que eu começo a ter dúvidas pois, parece, deviam pôr naquela coisa dos comportamentos em extinção, que acho que já começa a ser, está em risco de extinção esta coisa do bom senso. Que a polícia, em caso de dúvida, o bom senso depois ajuda a ajustar a história. Mas aqui, o treino temos de treinar todos os dias. Há coisas que alguém fala comigo e pede-me uma coisa e eu não me apetece nada isso. Mas não consigo dizer não, porque falta-me aqui. Mas por dentro eu fico aqui a chatear-me. E isto não vai fazer nada bem à minha saúde mental. Porque quando eu fico com ideias contaminantes, que é aquelas ideias intrusivas que nos aparecem na cabeça, quando estamos preparados para alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa que foi contra a nossa vontade, e está ali, e depois estamos ali a tomar café, e há aquela ideia ruminantezinha que aparece, e tu devias ter dito, e tu não devias. Epá, ele não devia ter feito isto. E vamos construindo ainda muito mais acessórios aqui nesta conversa. Isto está a matar a nossa saúde mental. Portanto, para evitar essas histórias, temos de ser o mais assertivo possível. Agora, isto treina-se ao longo da vida. Eu sou, neste momento, isso com clareza clara, clarinha, tripla clarinha, eu sou muito mais assertivo hoje do que era há 10 anos atrás e há 20. E há 30, não fazia muito bem ideia o que era isto da assertividade. Mas eu tenho feito um esforço, e às vezes dou por mim, a fazer, outra vez, a reflexão pós. Não fui nada assertivo. Mas devia ter sido para a próxima vez, e a cada vez que nos acontece esta experiência, vamos melhorando. Vamos outra vez àquela história da espiral, e temos de ir treinando. É muito importante a assertividade e está-nos a faltar muitíssimo nas pessoas. Qual é o truque principal da assertividade? É começar as frases por eu. Porque há outra coisa que sou muito determinista. Tu fazes isso tudo mal. Isto é determinista. Eu estou a declarar que aquela... Coitado, agora estou a olhar para ela e tornei a vítima. Aquele elemento está ali, pá, faz tudo mal. Não. Eu não gosto da forma como ela faz. Eu estou a ser assertivo porque estou a pôr a minha posição, estou a fazer a afirmação do meu eu, mas também não estou a ser determinante na forma. Quer dizer, tu não tens hipótese porque tu fazes tudo, mas não. Eu é que acho que isso que fazes está errado. Ou eu gostava que tu fizesse assim, até porque a positiva funciona melhor nos discursos do que a negativa. O nosso cérebro, infelizmente, não tem esta capacidade. Nós não conseguimos construir o negativo.
O negativo, para nós construirmos o negativo, temos de trazer o positivo. Não penses no elefante azul. E o que é que a pessoa faz logo naquele momento? Pensar no elefante azul para o negar. Nós não conseguimos abstrair-nos da existência disso. Portanto, dizer as coisas pela positiva também traz benefício em relação ao outro. Facilita. Eu gostava que tu, em vez de dizer, eu não gosto que tu faças assim, eu gostava que fizesse assado. E o eu gostava que fizesse assado esclarece. Estou a dizer, estou a ser honesto comigo, estou a dizer o que gosto, ao mesmo tempo estou a informar a outra pessoa para ela também saber, porque se não souber ela também não vai fazer nada por o assunto, mas também não estou a aprender num determinado ângulo das coisas. É a minha opinião, e às vezes a minha opinião também é fraca, diga-se passagem. Portanto, há sempre esta hipótese de eu não ser o mais certo. Portanto, a outra pessoa também, isso é a tua opinião, mas eu tenho aqui a minha, portanto, também faço uma certa proteção do outro também na forma. A assertividade é treinada. Tens de fazer isto todos os dias. Agora, se o que eu estou a dizer parece simples, no dia-a-dia a nuance é muitíssimo maior. As nuances são maiores na forma, porque é muito fácil eu perceber o conceito, mas naquele dia em particular eu estou dormi mal, tenho menos energia. E eu não consigo reagir no tempo útil para certo. E passado 2 minutos já não faz sentido tomar esta atitude. E estas coisas tornam depois a execução muito mais difícil. Coisas deste pequeno, destas coisas pequenas. Ou outra pessoa estava com uma energia muito grande e disse tudo depressa e depois foi-se embora. E eu quis dizer, depois já foi tarde, uma coisa assim do género. Há uma data depois que lá está, as muitas variáveis que envolvem a forma de nós agirmos em saúde mental, que nos depois tornam a coisa muito mais difícil. Portanto, temos de treinar, acumular experiência, até tardarmos. Mas é importante fazermos este exercício. Outra das partes que torna a nossa saúde mental muito mais poderosa é ser assertivo, para não estar a lutar connosco o tempo todo e sentirmos... Os empregos são muito populares com isso. A gente não consegue dizer ao chefe o que pensa e aquilo começa a ter vai remoendo, e há um dia que acordar de manhã e pensar que vai para o trabalho já altera a voz comigo, eu estou a fazer de propósito, porque já há uma emoção agarrada ali, tenho de ir trabalhar, e já começa a gostar, e nesse dia passamos de uma débil saúde mental para um risco de patologia, e aí passamos a ter doença, e aí precisamos de ter apoio especializado. Não queremos isso. Olha, isto agora funciona na perfeição. Depois, no meio disto tudo, há aqui uma coisa que é a autenticidade e a congruência, que eu só pus aqui só para chamar... Isto tem um bonequinho, também pode ficar. Esta autenticidade e congruência temos a ver nós temos de estar... A saúde mental também funciona muito por funcionalidade e equilíbrio. Temos equilíbrio e funcionalidade. Até na psiquiatria também a gente não trata, não cura pessoas. A gente equilibra as pessoas, a gente torna-as funcionais. As pessoas medem-se pela funcionalidade e não por ter um braço a mais ou um braço a menos, não é? Desse tipo de coisas. E aqui a autenticidade e a congruência é a forma como nós nos sentimos de interior e aquilo que os outros aprendem de lá de fora. Tem a ver com concordância. Provavelmente algumas pessoas estão aqui, e lá em casa também, gosto de esquecer que há pessoas lá em casa, já tiveram a falar com alguém e estão a ouvir uma coisa e estão a sentir outra. Dizer, há aqui qualquer coisa que não está bem. Já te olha para aquela pessoa, há aqui uma incongruência, e podem até ser coisas pelo tom de voz, o ritmo, as palavras utilizadas, a postura, mas nós somos melhores, nós vivemos melhor se formos congruentes, se houver este equilíbrio entre os nossos comportamentos, o que eu sinto e o que eu transmito aos outros. Quanto mais ajustado tiver estas duas coisas, mais equilibrado somos nós. E mais equilibrado, melhor saúde mental temos. Este exercício, de vez em quando, tem de ser feito também, que é, eu tenho de transmitir de forma autêntica. E também isto parece estar a perder um bocadinho, é como o bom senso. Na televisão nós agora vimos muitas pessoas, e vimos às vezes alguns, agora estou a pensar nos políticos. Dizer mal dos políticos resulta sempre. Nas plateias isto nunca, não há problema aqui. É haver políticos que nós estamos a ouvir a conversa, a preocupação com o povo, como a rapaziada diz, e nós estamos a sentir que aquilo não é nada disto. Não há coerência, não há autenticidade naquela pessoa. Depois há outros perigosos que fazem a mesma coisa, mas que vivem intensamente exatamente aquilo, porque eles, a maior parte deles nem sequer estão a acreditar no que estão a dizer, e sabem que não vai acontecer, e sabem que não vai, mas há outros que vivem e de forma tão, acreditam mesmo no que estão a dizer, e depois temos problemas também de lideranças perigosíssimas no mundo, que depois gera
com esse sofrimento nas outras pessoas, basicamente. E porque também acompanha, porque depois quanto mais congruente, mesmo que seja um disparate, mas que há tudo uma congruência entre aquela pessoa, o que ela acredita, os sentimentos que tem, e as coisas que está a dizer, e é tão congruente, mesmo que seja um disparate, que ele arrasta pessoas também, porque dizem, epá, o que ele está a dizer é uma parvoíce, mas é verdadeiro, cativa. Há ali congruência naquela estrutura toda, e esses são perigosos, esses são perigosos. Tem empatia. A empatia também é uma coisa que se perde. A outra ferramenta que eu acho que deve ser trabalhada. A empatia também é uma coisa que se trabalha. Não é? Os americanos não, a linha inglesa das coisas diz que é para a gente calçar os sapatos dos outros, não me parece muito higiênico, mas é pôr-nos no lugar do outro. Agora, pôr-nos no lugar do outro não é vestirmos da pele do outro e sofrermos como o outro. Mas se eu estivesse daquele lado a fazer este exercício constantemente quando estamos a olhar para uns para os outros, se eu estiver desse lado, como é que eu ia reagir? Como é que eu ia sentir? Eu posso não concordar, e acontece muito com a minha clientela na psiquiatria, acontece muito em não concordar com coisíssima nenhuma do que estou a ouvir e do que estou a observar. Mas compreendo. Compreendo, porque se eu estivesse daquele lado, se eu tivesse aquela crença, vamos a ver uma coisa patológica já, vamos a um delírio persecutório. Há uma pessoa que está convencida, vive intensamente aquilo como verdadeiro, que está a ser vigiada pelo FBI. O FBI ia se lembrar de vigiar uma pessoa modesta, de Évora, que vive numa rua tranquila. E vai gastar recursos, porque tem câmaras lá, controla e tudo. Olha, se eu vivesse intensamente aquilo, e estou-me a pôr no lugar do outro, na perspectiva dele, não é viver por ele, mas a perspectiva. Se eu acreditasse que andavam a vigiar-me, controlavam tudo, tinham câmaras, provavelmente, se calhar até ia ter um comportamento como a pessoa teve. Defensivo, de sobrevivência, de fechar, se calhar até tem. Ok, aquilo está tudo certo, não está certo, mas eu consigo compreender. Não personalizo as coisas que ele me diz. Olha, por exemplo, ele está a dizer, você também é isto, aquilo e o outro, portanto, anda metido lá com aquela gente do FBI. E eu, ok, eu percebo, como compreendo o outro, na situação empática, eu consigo lidar com o assunto de melhor forma. Consigo, hoje, ser impositivo para determinadas coisas. Não podes fazer isso e põe barreiras, mas amanhã não estou zangado com essa pessoa, porque ela me chamou não sei quantas coisas. Porque eu consegui pôr-me no lugar do outro e perceber. É importante nós também colocarmos do lado do outro para perceber as condições. Evita-se muito... constrangimentos que são completamente desejáveis. O ser empático é a todo momento eu percebi, olha, vou mexer agora, fiz aquela história do empatia, da história da senhora, do casal de velhotas que lá estavam sempre a atravessar comigo quando eu fui para tomar café. Mas também pus no lugar, ela não estava com consciência de me estar a perturbar, ela estava lá no mundo dela, porque estava a querer pôr as coisas sobre o tabuleiro para lá fazer o lanche dela, e tu, se calhar eu tivesse aquela idade, e a senhora já era significativamente velhota, provavelmente com muito menos atenção e com muito menos percepção das coisas daquela altura, está muito concentrada nela. Bem, disse, se calhar ele também, se calhar quando eu for velho, eu também me ponho assim, já me esqueço um bocadinho que estão aqui os outros e vou desarrascando logo as minhas coisas. Portanto, não vale a pena, não gerei nenhuma reação adversa àquela situação. Portanto, pôr-nos no lugar do outro é uma coisa importante para a nossa vidinha. Agora tenho de fazer uma paragem para perceber as... Uhum. Eu já tinha fazer sinal. Pois, obrigado, moderador. Estás a fazer o teu papel na perfeição. Isto aqui implica, isto também era no jeito de piada, mas implica de vez em quando. Nós fazemos esta, é olhar para o espelho, que é o outro também, que é fazer do outro, aquela história. Bom, e também perceber que esta história de empatia, sim, a empatia de preferência para nos lugar do outro, mas sempre com o distanciamento, não fazemos aquela história de viver o papel do outro, que também é importante. Às vezes acontece, por exemplo, no meu serviço, em que temos situações sempre de muito sofrimento, que apanhamos lá, quando nos metemos demasiado no papel do outro e começamos a viver os outros problemas, também nos traz sofrimento e tira-nos capacidade de intervenção. Também não convém fazer esse tipo de exercício. Eu percebo o outro, mas não sou o outro. Não ficamos aí. E agora, finalmente, eu penso que tenho aqui, ou não tenho, André, não está a aparecer, só que é muito lento. Este o meu computador é lento, já. Faz tudo muito devagarinho. Que terminamos sempre com esta do autoconhecimento. Também está muito na moda, há terapias para tudo.
Agora é coaching, é coisas do género, agora treinos para tudo. Ok. Eu disse isto com sentido irónico. Vê-se logo que eu também não estou muito convencido de algumas dessas estratégias e da sua autenticidade e congruência. Porque às vezes quando vês aquela do coaching de não sei de quantos, dos sentimentos não sei o que mais, e depois faz... E às vezes aquilo não é coerente para mim. Estou a olhar para aquilo e estou a ver, se tu não queres ajudar outra pessoa, queres seres ajudada de outra forma, porque aquilo implica depois mais tarde haver dinheiros e o negócio sobrepõe-se ali só no dinheiro e fico desconfiado. Mas há outros que funcionam. O meu conselho é, esse tipo de exercício, que às vezes ajuda-nos a expandir, deve ser aproveitado desde que faça sentido para nós. Portanto, ouvir o mar para mim funciona, é o mar que vou ouvir. No outro, é estar no engarrafamento, a ouvir buzinas e confum, e isso é que me ganha... É isso que funciona. Tem de ter significado para nós. Primeira regra, aquilo tem de fazer sentido para a pessoa que está a fazer o que é que seja, que tipo de exercício, e aqui o autoconhecimento, podemos estar a falar desse tipo de coisas. Qual é o exercício? Tinha uma colega de Castelo Branco, que quando tirava férias, já foi há uns anos valentes, quando eu era dirigente sindical, e ela, quando tirava férias, dizia que ia passar 15 dias a Lisboa. E para quê? Para sentir os engarrafamentos, as buzinas, o barulho, porque ela estava 11 meses em Castelo Branco, não acontecia nada. E então ela dizia, é um entusiasmo. Ok, se aquilo faz bem, liberta-lhes energias, ganha outra vida, por que não? Vai lá para os engarrafamentos para Lisboa durante 15 dias, passar férias a Lisboa. É uma questão de opção. Tem que fazer sentido para nós. Aqui o autoconhecimento, basicamente isto não está a funcionar, André. Please. Morreu. Já cá está. Então, basicamente é arranjarmos estruturas para nos conhecermos. E conhecermos, temos de nos interrogar também, pôr em questão as coisas que nós temos, porque é que eu sou assim, porque é que eu reagi assim. Isso convém fazer. Isto é exercício que podemos fazer sozinhos, não é? Porque é que eu faço, porque é que reagi daquela forma, porque é que eu fui tão agressivo para aquilo, o que é que disputou às vezes, mas porque é que eu respondi assim de uma forma tão dura? Se calhar porque eu tinha aqui qualquer coisa um pouco esclarecido com aquela pessoa do outro dia que não fui assertivo o suficiente e aquilo ficou cá o bichinho. Tentar interrogar-nos para nos conhecermos melhor, porque o objetivo é encontrar um ponto de equilíbrio entre todas as coisas. Não, atenção, eu não estou aqui a fazer uma palestra para coisas, para santo. Eu sou a pessoa mais bem do mundo, dou-me bem contigo. Não é essa a ideia. A ideia é arranjarmos o equilíbrio entre as vozes. Saber quando levantar a voz, quando baixar a voz, desde que esteja, o objetivo grande é estar bem comigo mesmo. O primeiro passo é conhecer a ti próprio e depois a seguir é mais fácil interagirmos com o próximo. Isto dá-nos muita saúde mental. As formas de lá chegar é o que fizer mais significado para cada um de nós. Mas se fizermos este tipo de exercícios na comunicação, estou convencido, isto é um convencimento meu, que há uma forte probabilidade de ganhar a maior estrutura em termos de saúde mental. O que quer dizer que quando vierem as adversidades, quando vierem coisas que são difíceis de gerir, principalmente as emocionais, que eu diria que são mais primárias e que são menos controláveis. Primeiro, no sentido, são menos controláveis, aparecem, que não conseguimos ver nos livros delas, nós temos uma capacidade maior de gerir, de resistir a elas, ou de recuperar mais facilmente delas, que é basicamente para que nos serve o contexto de saúde mental. Então, conhecermos é uma coisa muitíssimo importante, e era a última mensagem que eu vos deixava, além desta, que é a última mesmo, que é, no fim de tudo, devemos falar connosco sempre, interrogar-nos, não façam isso em sítios públicos, porque a sociedade ainda não está preparada para isso. Mas é recomendável. E dito isto, agradeço a vossa paciência para me ouvir. E eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem, que aqui o desafio é passar a mensagem. E estou agora disponível para questões, perguntas, comentários, insultos, tudo o que quiserem. Muito obrigada, Artur. As minhas também são ótimas para a saúde mental, não é? E pronto, é uma forma de ter muito reconhecimento. Não falei de autoestima, mas a autoestima é daquelas coisas que, quando está reforçada, em demasiado também é perigosa. Também é perigosa. Ouvi coisas muito interessantes, porque eu já senti muitas coisas dessas. Eu sou filha de uma mãe bipolar e um irmão bipolar, bipolaridades completamente diferentes. Um que se isola e o outro que tem essa mania da perseguição. Certo. E
compreendo. Hospital, mas quando consigo é assim. Bom, consegue comunicar, consegue comunicar com ele de forma a ele a aprender também com... A manipulação não é propriamente a ferramenta que nós gostamos mais, que é manipular a informação de forma a levar a fazer coisas que outra pessoa não quer fazer, convencida que está a fazer outra coisa. Pois é uma situação complicada. Mas de qualquer forma, a forma como comunica também, percebe-se que há de haver uma saúde mental forte para aguentar as adversidades do ambiente, que imagino que é difícil, que eu conheço esse tipo de ambiente, tem de ser forte e ao mesmo tempo também houve uma aprendizagem para perceber sem fazer julgamento muito profundo, porque também um risco das coisas é o julgamento condiciona muito o nosso comportamento e lidar com o outro, é o julgamento muito precoce. Olha, desejo-lhe que continue a exercitar a sua saúde. Muito bem, mais alguma questão, alguma intervenção? Não sei se temos aí alguém. André? Então, se me permitem, eu gostava de fazer uma pergunta ao Arthur. Cuidado. Não. Começaste no início por abordar aquela questão dos primeiros socorros e, portanto, e da não linearidade dos primeiros socorros em saúde mental e é uma opinião que eu partilho contigo na íntegra, mas gostava aqui de questionar, de tudo isto que nós nos disseste e que foram coisas importantes, eu ouvi-te com atenção, mas senti tudo aquilo que tu disseste na perspectiva do utilizador. Se formos para o campo dos primeiros socorros, e no sentido clássico dos primeiros socorros, nós aprendemos coisas para socorrer os outros, numa primeira abordagem. Como é que isto tudo que tu falaste aqui, de alguma forma, tendo em conta todas as variáveis que são inúmeras e que nós não podemos controlar, sabemos isso claramente, mas como é que podemos usar aquilo que tu disseste aqui para prestar os primeiros socorros a alguém de quem nós nos aproximamos e que sentimos que não está bem do ponto de vista da sua saúde mental? Ora, boa pergunta. E difícil, porque eu passei metade da minha conversa a dizer que não há fórmulas. E como não há fórmulas, agora estás-me a convidar para te dizer qual é. Fica difícil. Mas o princípio básico é, primeiro nós, porque nós temos de ter condição, a nossa estrutura, quanto maior, mais habilitada, mais resistente for, melhor. E melhor porquê? Porque estamos mais atentos ao outro, compreendemos melhor o outro. E esta primeira margem é escutar o outro, ter disponibilidade para o outro e é apreender. Quantas vezes acontece que eu passo pelo outro e nem sequer o vejo, quanto mais observar que ele está a precisar de atenção. Eu vou tomar café com uma pessoa que trabalha comigo há muito tempo e não tenho a disponibilidade, se calhar, suficiente para observar que aquele face está de tristonho, que não está normal como nos outros dias, e não tenho a disponibilidade suficiente para dizer: Manel, o que é que se passa contigo? Tu estás a achar estranho. Estes são os primeiros socorros, não mais que isto. A partir daí, se a coisa... Falam connosco, dizem-nos se têm essa disponibilidade ou não, nós não estamos convencidos porque observamos da autenticidade da forma como ele fala connosco da Congresso, porque ele nos está a esconder alguma coisa, porque a postura da pessoa diz-nos uma coisa e as palavras dele dizem-nos outras, e as palavras têm também significado, também precisamos de ver essa história, percebemos isto, podemos insistir, e insistir é a disponibilidade. Escutamos-lo se ele quiser, meio caminho andado, isto é como o código postal, é logo meio caminho andado para a coisa poder resultar melhor. Se não, procurarmos o apoio na estrutura dele. As pessoas têm todas
umas melhores que outras, tem uma estrutura à volta, que é uma unidade, que é as famílias, os amigos, são a estrutura de suporte, o ambiente de suporte que tem na volta. Se aquela pessoa, eu estou desconfiado, posso tentar contactar, fazer alguma coisa, e aqui sou proativo, falar com a família, falar com a esposa, falar com, depende depois da estrutura, e dizer, não achas estranho, não devíamos fazer alguma coisa, achas alguma coisa, disponibilizarmos mais recursos para poder responder, e no último caso, dar aquilo a quem tem experiência no assunto. Eu não proponho mais nada que isto, que é observar o outro. A conversa toda é, nós estamos a fortalecer-nos para termos essa capacidade. E estou bem comigo e consigo observar o outro. Que é o que eu tive a gastar agora nos últimos 45 minutos por aí. Que é, quanto melhor eu estiver contigo, maior é a minha disponibilidade para com o outro. Maior é a minha serenidade para olhar para a cara da pessoa e perceber se há ali alguma coisa que me toca. E tenho a disponibilidade para chegar ao pé dela, porque eu sou assertivo, não é? E aquilo está-me cá a moer e dizer, Maria, tu estás a achar estranho, às vezes acontece-me destas coisas, passo no corredor e sem querer, porque olha para a cara, e depois é sem querer, porque eu passo a dizer, hoje não estou a gostar muito da tua cara, pá, o que é que se passa contigo? Só porque achei que... E a pessoa estava à espera que alguém lhe mandasse essa corda para se agarrar, e pá, nem sabes o que me aconteceu. Ao fim de um bocado já estou arrependido, porque eu já depois passou... Não, estou a brincar. Está uma hora a contar uma desgraça toda que aconteceu, mas que no fim dessa hora, de eu estar a escutar, há uma probabilidade também significativa da coisa ter melhorado. Porque as pessoas, quando eu estou a falar dos meus problemas do outro, por isso é que os psicólogos estavam também. Quando estamos a falar do outro, meio caminho fica logo andado, porque eu estou a falar e estou a repetir os meus pensamentos, a tornar conscientes algumas das minhas preocupações e problemas, a identificar, que é um dos problemas que as pessoas têm às vezes, não conseguem arranjar de solução e entram em desespero porque não identificaram corretamente o problema. Quando as cargas emocionais são muito grandes, quando digo as pessoas, eu estou também incluído nelas, atenção. Pode não parecer, mas também sou. Estou a brincar. Mas as pessoas às vezes sofrem porque não identificam. Não estão bem, mas não conseguem identificar o problema. E às vezes estar a falar com uma terceira pessoa e a contar-lhe exatamente pode ser o suficiente para identificar o problema. Ou então, de dentro do problema que eles identificaram, identificar a parte que é necessário intervir já. E não fazemos quase nada, só damos os ouvidos. E a nossa atitude, que é estar numa escuta ativa. Escuta ativa não é uma técnica terapêutica, é uma parte de uma técnica, talvez que nós usamos no sim, mas o escuta ativo, o perseguir ou estar a ouvir atentamente e a pessoa sentir-se escutada, pode ser, agora de boa vontade, um dos primeiros scores que podemos executar nesta área é saber ouvir. A disponibilidade, outro dos primeiros scores que podemos estar aqui a ver e ser atentos ao outro. Outro dos primeiros scores que podemos estar a fazer. E devem-se ter acabado os primeiros scores todos assim nos árvores, depois a partir daí é acionar as estruturas de apoio que a pessoa possa ter, portanto, à volta dele, e não conseguindo isso, fazer como nos outros. A ferida faz pressão, agora para fazer o penso é melhor ser um profissional. E então aí passamos para o profissional. Basicamente, espero ter respondido com... Eu vou ausentar porque eu posso assistir online? Sim. Continuar a assistir online? Sim, claro. Mas tenho acesso lá através do meio que me enviou? Sim, nós enviámos o link. É só acioná-lo? Sim, é só. E André, abre a porta. A Conceição tem que Também tem acesso aos materiais, através do Moodle. Se precisar de ajuda para entrar no Moodle, entre em contato connosco que nós ajudamos, explicamos, porque todos os materiais vão ficar no Moodle e vamos lá ter pequenos exercícios, reflexões, para conversarem connosco através do Moodle, estejam à vontade, está bem? Obrigada. E obrigada por ter vindo, adeus, obrigada. Antes de passar, deixe-me só aqui, fazer um comentário que tem a ver com o que o Arthur estava a dizer. Às vezes é um bocado a preocupação das pessoas, e estou a pensar em casos concretos, e agora o que é que eu digo? Alguém me vem dizer que está ou com um pensamento, enfim, com ideação suicida, ou que alguma coisa, enfim, que está muito amargurado. E o que é que eu digo? A preocupação das pessoas muitas vezes é o que é que eu digo? E daquilo que tu disseste, e também da minha experiência clínica, e queria saber também qual é a tua opinião. É importante dizer muita coisa ou ter preocupação de dizer alguma coisa, ou se calhar só a escuta e dar espaço para que o outro fale?
Bom, já tens quase metade da resposta também. Na minha experiência, agora é partilha de experiências, porque não há nenhuma fórmula certa para isto, para dizer a verdade, não há nenhuma fórmula exatamente que funcione certa, aquilo varia consoante os sítios onde estamos, mas vamos avaliar nessa que é uma preocupação que pode ser, ok, tem uma pessoa que chega ao pé de mim, e pode acontecer, estou a pensar, a minha vida não faz sentido nenhum, se uma coisa meio nihilista, já não estou cá a fazer nada, as pessoas não têm prazer nenhum nesta vida e vão-me suicidar, que é a melhor forma de eu acabar. Os alentejanos gostam muito deste tipo de recursos, quando a vida começa a dizer, o melhor é matar-me, mas dizem da boca para fora, é cultural, graças a Deus, na maior parte das vezes. Mas alguns são mesmo reais, e se uma pessoa chega ao pé, o que é que eu digo? Só este pensamento já nos tortura um bocadinho. Assim, o que é que eu vou responder? Porque ficamos com a sensação que a nossa resposta pode catalisar o acontecimento, porque pode ser, pá, e tem uma grande responsabilidade. Eu remeto para o que estive a dizer outra vez, ser assertivo, ser coerente, ouvir principalmente. Para nós respondermos temos de ouvir. Eu não consigo responder se não ouvir a pergunta, eu tenho de ouvir o outro primeiro. Às vezes, como dizia há bocado, o ouvir... Código postal, meio caminho andado, a pessoa está a fazer a sua catarse emocional também, está a rever outra vez os seus pensamentos e agora dizendo-os em voz alta torna-os mais claros e eventualmente pode meia solução ter aparecido daí. Não aparecendo daí, eu tenho de ser assertivo. Eu não sei, não vou meter em explicações monstras e do género. Ok, é um sítio sério, acho que precisas de ajuda, disponibilizo-me, eu vou contigo, vamos tratar de marcar isto ou aquilo, arranjamos estratégias de disponibilidade, não precisamos de arranjar estratégias de intervenção, não é para isso que estamos feitos, porque se eu tiver uma doença, nem a minha vizinha diz, não, toma lá estes, olha, andamos a combater, toma lá estes comprimidos que eu tomei a semana passada e eram muito bons, portanto tomamos lá, não é melhor, isso somos contra, então aqui é exatamente igual, portanto não vamos fazer prescrições, vamos disponibilizar-nos. Ouvir é uma das melhores ferramentas aqui no caso, ser assertivo e honesto com a estrutura e dizer eu não sei essa resposta, mas estou contigo, vou contigo, disponibilidade e acompanhar. Esta parece-me que é a ferramenta mais eficaz do assunto, nada mais que isto. Até porque o outro sente-se que alguém se importa com ele, não é? E muitas vezes até uma das razões, por exemplo, em situações dessas, é não se sentir importante. Exatamente. Muito Há uma obrigada. probabilidade, não é garantido. André, há uma pergunta, não é? Sim, há aqui uma pergunta no Zoom, que diz, e se a pessoa se mostrar resistente à atenção profissional, quando claramente precisa? Pode acontecer. A profissional já estamos no outro campo. Ok, eu enquanto pessoa, eu estava preparado só para pessoas do dia-a-dia, do funcionamento normal, mas agora vamos imaginar que há resistência. Existe uma figura, porque infelizmente, e eu digo mesmo infelizmente, é necessário às vezes tomar medidas quando percebemos que a pessoa está no sofrimento, e já estamos a falar em patologia, já não estamos a falar só de fragilidades da saúde mental, estamos a falar já de situações patológicas, com doenças já marcadas, e a pessoa está a funcionar, usamos um bocadinho o paternalismo, que não é propriamente a coisa mais melhor do mundo, exceto em alguns casos, que é que a pessoa, nós temos consciência plena que a pessoa está a funcionar mal e isso está a prejudicá-la, está a pôr em risco a sua saúde ou de outros. Temos uma figura que a lei permite, portanto é legal, que é a intervenção compulsiva, que é, aqui a intervenção é obrigar a pessoa durante um momento perde o direito a ter palavra no seu processo de tratamento, basicamente, escolher. É uma quebra de liberdade à mesma. Processos são um internamento compulsivo, às vezes, infelizmente, vai acontecendo, que a pessoa não está consciente das suas, já fizemos tudo o que era possível, não conseguimos, aciona-se esta figura legal, que é sempre validada por um juiz, portanto há sempre um tribunal envolvido, é uma proposta de internamento compulsivo e de tratamento compulsivo. A pessoa é obrigada, é uma espécie de ficar preso sem ser numa prisão, porque perde a liberdade à mesma. O conceito de liberdade fica aqui em causa durante um período de tempo. Esta é a figura mais, digamos que é a evitar. Agora há relativamente pouco tempo houve uma revisão desta forma de treinamento compulsivo e foi melhorada na perspectiva do cidadão. Foi mais complicada na perspectiva do técnico, dos profissionais de saúde, porque ficámos mais limitados na nossa intervenção e às vezes há coisas que nos custam também. Já tive um caso porque não cumprimos por 5 minutos uma informação, porque aquilo tem-se prazos para se entregar as informações ao tribunal, e havia uma medida do tribunal a dizer que aquela pessoa que estava internada tinha meia hora para ser colocada na rua.
E nós profissionais que lá estava eu e uma médica, uma psiquiatra, tínhamos plena consciência, se a metêssemos na rua ia correr mal. Mas a lei também tem desta história, é muito protetora, claro, depois também há os abusos, para evitar os abusos, depois há estas zonas cinzentas, eu também agora confesso, aldrabámos o sistema, dissemos que cumprimos a medida e internámos-la logo a seguir, que ela não chegou a sair, mas porque estava completamente disfuncional e ela ia correr mal, ia pôr em risco a vida. Nós tínhamos internado para evitar aquela... colocasse a sua vida em risco. E depois, porque falhou-se 5 minutos, porque o fax não foi a horas e aquilo tem lá as coisas legais, ela ia ser colocada na rua e depois íamos perder o controle e ia correr mal. Mas lá temos essas limitações. Há o internamento compulsivo, os internamentos agora chama-se involuntário, porque o compulsivo era muito, com esta revisão última passou a involuntário, era muito agressivo. Basicamente há esta medida mais tirar a liberdade, mas só para situações mesmo diagnósticas. Obrigada. Mais alguma questão, André? Mais uma. Força. O Arthur falou num aspecto importante relativamente às boas rotinas. Caso de manter uma atividade desportiva ativa, boa alimentação e descanso, a minha questão é, se a pessoa tiver a desenvolver um problema de saúde mental, estas rotinas vão ajudar a pessoa a combater o seu problema de saúde mental? A maioria das vezes sim. O exercício físico, por exemplo, e aí há evidência científica para situações de alterações do humor, está provadíssimo que funciona. Estamos a falar de ansiedade, de tristezas muito intensas, já graves. O exercício físico, portanto fazer exercício de forma regular, ajuda. A rotina do sono, importantíssima. Talvez a ferramenta mais importante. Olha, na psiquiatria, por exemplo, não temos televisões nos quartos por causa disso, porque as horas de sono são muito importantes. Portanto, a rotina de sono, importantíssimo para estabilizar, por exemplo, um quadro depressivo, uma coisa assim do género. O exercício físico pode ajudar, em casos de ansiedade, até pode não ser necessária intervenção especializada e porque fazemos. Portanto, essas duas funcionam e há evidência científica mais que suficiente para afirmar com clareza que é uma boa estratégia, por exemplo. Agora, atenção aos pormenores, as coisas saudáveis também têm medida. E temos que ter sempre atenção também a esta história. Até os atos saudáveis podem ser perigosos e podem ser diagnóstico de doença, que é, vamos a falar do exercício físico. Aparentemente fazer exercício toda a gente recomenda, mas quando esse exercício se torna uma coisa obsessiva, que é muito rígida, a pessoa hoje vai todos os dias correr de manhã, entre as 7 e as 8, porque às 9 tem de estar no trabalho. Deixa-me dormir. E acordei já quase em cima da hora de trabalho. E o que é que faz? Tem de ir correr, chega atrasado ao trabalho, alarme. Aí, eventualmente, as coisas saudáveis já estão a ter um contorno que não é saudável. Também temos de ver quando é que passamos de um lado para o outro, agarramos de forma desadequada a um determinado comportamento que era suposto ser saudável. Aí é outra larga intervenção especializada outra vez para o caso, mas no geral os comportamentos de vida saudável são protetores e reforçam a saúde mental. Obrigada, Arthur. Mais alguma intervenção? Estamos no nosso tempo, não é? Estamos a terminar. Sim. Então vou fazer só uma sugestão, porque assim aproveito, que é, para além de tudo o que eu falei, que era importante, temos ferramentas na era digital também que nos ajudam e que podem ser experiências interessantes. Eu tenho um telemóvel, aqui no meu separador que diz saúde, para além do SNS 24, tem aplicações que são gratuitas e que também podem ajudar a fazer exercícios. Por mal o PowerPoint. Tens lá no PowerPoint? Tenho, que eu vinha assim preparado para uma segunda, tipo, é como naquelas coisas dos filmes, depois passarem os créditos e não uma cena final. Eu vinha preparado para a cena final. É isso, assim, põe só projetar, já está? Acho que sim. Ok, então, depois disto, eu tinha aqui assim, tipo, a cena final, aquela que vai deixar em aberto para o próximo filme, é os recursos e apoios. Num mundo tecnológico que fala-se tanto de coisas agressivas e perigosas, a internet, os jogos, a não sei quantos, estão a desvirtuar completamente o ser humano. Em algumas coisas sim é verdade, noutras ainda não temos informação suficiente, só alarmes, mas também há ferramentas que são interessantes, como por exemplo, estamos a falar, este daqui agora mudou de nome, isto chama-se
Aware, uma coisa assim do género que chama esta aplicação, são todas gratuitas. Começaram a ter mais poder com o pós-Covid, começaram a aparecer. Temos esta aqui, tem exercícios, coisas de 5 minutos, sessões de relaxamento orientadas em que a pessoa não precisa de ir em casa, pode fazer isso, liga ao telemóvel e durante 5 minutos há algumas, tem uma musiquinha e umas vozes que fazem, por exemplo, uma ação de relaxamento inteira para dormir, para ajudar a dormir, por exemplo, põe os auriculares, coloca naquilo, aqueles 5 minutinhos. Há uma senhora com uma voz muito suave, fala connosco, o pessoal relaxa, concentra-se na voz dela, distrai-se das preocupações e consegue, por exemplo, dormir. Exercícios também para ajudar a fazer reflexão, portanto, esta história do autoconhecimento. Temos esta aplicação aqui, que está disponível, agora procurem por Aware, ou 29K também aparece da mesma forma. E agora tenho aqui outra, que se isto passasse eu ficava tão feliz, carrega lá no botãozinho do Exados. Houve um problema técnico, foi no mínimo a Andréa culpada. Olha o P5 Saúde Mental também. Ali nota-se, isto é o menu logo de entrada, o P5 ainda existe, foi criado durante ainda a Covid. E também tem escalas, dá para medir, nós podemos monitorizar, às vezes fazer o exercício, responder um conjunto de perguntas agora e daqui a um mês responder outra vez. E nós vamos, independentemente destas escalas, terem sempre uma taxa de fiabilidade um bocado duvidosa. Mas se compararmos sempre com a mesma fórmula, conseguimos ter, é como pesarmos na balança. A balança não dá o peso certo, mas pesarmos sempre na mesma balança quando temos de ter a noção dos ganhos e de perdas à mesma. Não temos o peso certo. E aqui também tem uma data de escalas para avaliar estados de ansiedade, estados de stress. É uma medida que nos pode orientar e também nos pode dar... Há uma que eu não passei, se calhar, no meio disto tudo. Não havia uma, será antes que é o dessa? cogito. É isso que eu tive a falar do cogito. É esta. Não, ele está aqui. Pois, está aqui o cogito. É mas esta não aqui aparece. com o cogito, mas eu também tinha eu devo ter perdido, entretanto não carreguei. O cogito também é uma que também tem este tipo de exercícios gratuito, é um projeto até europeu, penso eu, e que tem uma data também de exercícios que uma pessoa pode escolher e vai fazendo, e há uns que são progressivos, que dá para fazer todos os dias, e isto podemos fazer no telemóvel, isto é pensado para os telemóveis, então é um bom exercício para fazer, eu utilizo de vez em quando, faço um exercício ou outro, de vez em quando estou mais a precisar de me distrair também, não há problema, toda a gente precisa de menos para distrair, Claro. um bocadinho aqui desconcentrados nos assuntos. Era esta que eu tinha só para dizer para o fim. Peço desculpa à senhora relatora que atrapalhei mais um bocadinho. Obrigada, Artur. Professora Adelinda, é a sua vez. Obrigada. Então, Em primeiro lugar, agradeço ao Dr. Artur por esta explicação muito clara, peço desculpa, muito clara sobre comunicação, escuta e empatia e a sua importância nos primeiros socorros em saúde mental. Enquanto falava, eu ia-me lembrando do papel dos avós para os netos. Os avós, teoricamente, mas não só, realmente, para muitos netos, são aquela pessoa com disponibilidade que os acolhe de braços abertos e que os ouve. E quando pensamos nas memórias dos nossos avós, nas memórias que temos dos nossos avós, habitualmente lembramos-nos disso, alguém com disponibilidade de braços abertos que nos ouve. Ouve-nos falar de matemática, de música, de chinês, de francês, de futebol, de ginástica, de tudo, não é? E podem não perceber nem metade do que dizemos, mas ouvem-nos. E efetivamente o que o Artur, permita-me tratá-lo assim, nos esteve a dizer é algo fundamental, é recuperar a capacidade de comunicação verbal e não verbal. Recuperar esta comunicação para nos apoiarmos uns aos outros. Chamamos-lhes primeiros socorros porque precisamos de chamar a atenção para a necessidade de socorrer o outro que está ao nosso lado. Nós passamos muito tempo agarrados às redes sociais, agarrados aos nossos compromissos, ao nosso trabalho, agarrados às pressões académicas. Estamos aqui num meio académico, vivemos as pressões académicas
com muita intensidade, aliás, se não as vivermos, elas caem-nos em cima, não é? Caem-nos no e-mail, 50 e-mails por dia, tanto para alunos como para professores. Tantos mails que nós até deixamos de ler os e-mails, começamos a ler vias alternativas, porque até temos medo de abrir a caixa do e-mail. E, portanto, nós vivemos numa sociedade que nos pressiona muito. E nesta sociedade que nos pressiona muito, é preciso percebermos que o outro tem uma ferida no dedo, mas a ferida pode não ser no dedo, pode ser uma ferida emocional, pode ser uma tristeza, pode ser algo que é espontâneo ou que é provocado por um acontecimento, mas precisamos de estar atentos, porque como oferecemos ajuda para dar um Benuron quando alguém tem dor de cabeça, né? Quem nunca ofereceu um Benuron ou um paracetamol para uma dor de cabeça? Não devemos, mas já o fizemos. Também oferecemos um penso para quem faz um arranhão, então devemos oferecer um bocadinho da nossa atenção e disponibilidade para quem está com má cara, com muita pressa na fila do supermercado, que nos passa à frente descaradamente e nem diz obrigada nem se faz favor, para aquela pessoa que se vai sentar todos os dias naquele canto do corredor, naquela cadeira e fica a olhar e não fala com ninguém, para aquela pessoa que hoje chegou irritada e está a ralhar com todas as pessoas, com todos os colegas, precisamos de estar atentos, disponíveis. Eu não digo que estejamos de braços abertos, mas a disponibilidade é muito importante. Muito obrigada por nos lembrar a importância da disponibilidade. E esta disponibilidade é muito, muito importante. Peço desculpa. Quer do ponto de vista verbal, estou aqui, o que é que se passa? Continuamos com as mesmas questões. A doutora Ana Matos Pires, a semana passada, deixou-nos as mesmas questões. O que se passa? Posso ajudar? O doutor Artur hoje deixou-nos as mesmas questões. O que se passa? Posso ajudar? Não precisamos de muito mais para socorrer alguém. E depois é a comunicação não verbal. Como é que é a postura daquela pessoa? Está retraída? Está fechada? Está assustada? A cara diz-me o quê? É muito importante. E também é muito importante conhecer os caminhos, pedir ajuda à família, aos amigos, aqui no meio académico mais aos amigos, aos colegas de casa, e depois perceber que para além dos amigos e dos colegas de casa há toda uma estrutura na cidade e na universidade para onde podemos pedir ajuda. Não quer dizer que a pessoa esteja preparada para ir lá, mas nós podemos pedir ajuda e levar-lhe essa ajuda. Por outro lado, chama-me a atenção a forma como nos lembrou de como é importante estarmos atentos às nossas emoções. As emoções vêm lá do fundo e algumas nós gostamos muito delas, todos gostamos de ficar felizes, não é? Mas não gostamos de ficar tristes e por vezes achamos que a tristeza é uma coisa má. E o Artur lembrou-nos e muito bem, a tristeza faz parte de nós, é um sentimento natural. E temos que olhar para a tristeza como algo que faz parte de nós, assim como a alegria. O medo faz parte de nós. É o medo que ajuda qualquer criança, desde muito pequenina, a evitar os perigos. O medo todos os dias nos ajuda a evitar perigos. Não é? Nós prestamos atenção à passadeira dos peões, nós prestamos atenção aos degraus. Então, o medo, a tristeza, a raiva é uma emoção importantíssima. E nós quase que fugimos dela, nem queremos ouvir falar da raiva. Mas deixou aí umas nuances e eu agora vou puxá-las cá para fora. Uma raiva que se mete para dentro é um veneno que fica a moer e que leva à tal questão do tal profissional, que depois fica doente, não é? Porque há algo que fica fechado, tão amargurado, que não se partilha com ninguém. A raiva apresentada para fora tem o efeito de afastar toda a gente, eu não me vou, não é? Eu não me vou
aproximar de alguém que está com um ataque de raiva. Tenho medo, mas é importante reconhecermos que alguém que está muito zangado, a esbracejar, a falar muito alto, pode estar a pedir ajuda, né? E por aí fora, não vou agora falar das emoções básicas todas, mas agradeço-lhe muito ter aqui relembrado as emoções básicas, porque nós não temos que ter medo das emoções básicas, elas vêm lá do fundo, não é? Fazem parte do ser humano desde muitos milénios atrás na nossa evolução, e nós temos uma certa tendência a apagá-las, só gostamos da alegria, as outras todas ficam debaixo do tapete, mas as outras fazem parte de nós. Os sentimentos também fazem muito parte de nós. Nós dizemos que somos portugueses, somos latinos, os sentimentos são muito importantes, mas efetivamente acabamos por falar pouco de sentimentos, e se vimos alguém a expressar uma tristeza ou com um ar mais fechado, não nos aproximamos, às vezes até temos medo de ser contagiados, e foi muito importante ter mencionado isto, e sobretudo do ponto de vista não verbal. E para não me alongar mais, gostei muito do plano de treino para fortalecimento da saúde mental pelo ginásio da comunicação, acho que temos que adotar. Vamos-lhe pedir o copyright aqui para o nosso ciclo de formação, gostei muito. É muito criativo e acho que chama bem a atenção, que a melhor maneira de fortalecermos a nossa saúde mental, a de cada um de nós, a de cuidarmos de nós para podermos ajudar os outros, é efetivamente adotar um plano de treino para fortalecermos a nossa própria saúde mental. Os hábitos de vida saudável, o sono. Nós portugueses tratamos tão mal o sono, nós académicos, alunos, professores, funcionários, tratamos tão mal o sono fica lá no fundo, não queremos saber, dormimos 3 horas e dizemos, dormi 3 horas e estou aqui fresco, até fazemos disto uma forma de nos afirmarmos socialmente, mas efetivamente não estamos a dar a importância devida ao sono, ao exercício, ou damos importância a mais ou a menos, à alimentação. E depois, esta questão fundamental do tomar consciência da comunicação não verbal na relação com o outro. Isto é realmente muito importante. Há 15 dias eu fiz um exercício com os alunos de Ciências Biomédicas lá no Verney, e convidei-os a tapar os olhos e irem em pares em que um com os olhos, um de olhos tapados, acompanhado por um de olhos não tapados, ia dar uma volta pelo edifício e depois à rua. Quando eu lhes disse que iam à rua, ficaram muito assustados. Professora, mas à rua? E ele é que me vai levar? Até se eu cair? Não vai cair. Mas isto é de facto terrível, não é? Nós vivemos a partir do que os nossos olhos veem e por vezes a partir do que nós ouvimos e pouco mais. Qualquer outro órgão dos sentidos é completamente esquecido. Mas nós temos um órgão de comunicação que é o nosso corpo e que é muito maior e comunica muito mais do que apenas os nossos olhos. E a comunicação verbal é de facto fundamental, e para podermos ajudar alguém temos que nos lembrar disto. A assertividade também está nesta checklist fantástica. Eu nem vou falar muito porque falou tão bem que não vou. E a autenticidade e a congruência. Passamos o tempo a ver, a ser seduzidos por imagens das redes sociais. Os jornais já vêm em mensagens das redes sociais, tudo nos chega por mensagens curtas e imagens, e falta a autenticidade, falta a congruência. Muitas vezes nós não temos informação suficiente para saber se é verdade ou se é mentira. Não conseguimos, temos que ir à procura, e se formos à procura às vezes não encontramos. Eu às vezes vejo uma daquelas notícias que nos caem aqui nas mensagens, vou à procura e tenho dificuldade em saber o que é que daquilo é verdade ou mentira.
E não é fácil lidar com isto e não é fácil estar no meio académico e ter que lidar com esta incerteza, porque nós estamos numa cultura de incerteza, onde aquilo que é verdade hoje não é verdade amanhã. E, portanto, esta incerteza cria insegurança. E por isso recuperar a autenticidade e a congruência é fundamental para o tal equilíbrio e funcionalidade. E empatia, nem vale a pena falar, porque o Arthur também explicou muito bem, pôr-nos no papel do outro, fundamental. Aceitar que o outro chore, não precisamos de chorar com ele, não é? Oferecer ajuda, não é preciso nós próprios passarmos para o lado de lá, é preciso compreendermos o que está a passar e como ajudar o outro a sair dessa situação, se for possível. E depois o autoconhecimento, fundamental. Quando é que eu me sinto ansioso? Quando é que o meu coração dispara? Quando é que as minhas mãos ficam transpiradas? Quando é que aquela pessoa que está... Quando é que aquele meu colega começa a transpirar? Quando é que ele se vai embora da sala a correr? E porquê é que ele não voltou à sala depois de sair? Tudo isto são indicadores que eu consigo recolher se estiver atento ao que se passa à minha volta e, sobretudo, se me conhecer a mim próprio, estou mais disponível para o outro. E depois também perceber como é que eu me posso acalmar. Se eu vir uma pessoa aos gritos, provavelmente a minha vontade é fugir e ir embora dali. Mas se eu respirar fundo e pensar, a pessoa está aos gritos porque está aflita. Se ela tivesse um prego espetado no pé, eu ia lá oferecer-lhe ajuda e ela estava aos gritos. Ela não tem um prego espetado no pé, mas está aos gritos. Não me custa nada perguntar o que é que se passa. Precisamos de ter isto muito claro para nós, para podermos prestar ajuda. É mais fácil oferecermos ajuda quando a pessoa tem o tal corte no dedo ou prego no pé. Mas, efetivamente, quando a pessoa está a gritar por uma raiva, por um medo, por uma tristeza, também é muito importante perguntar o que é que se passa. E para aliviar, os primeiros socorros são isto, é perceber quando é que precisamos de perguntar o que é que se passa, como é que podemos encaminhar a pessoa para um processo de ajuda profissional e se percebermos que a pessoa está a sangrar ou está numa situação mais aflita, oferecermos-lhe um penso, mas nós não somos o penso, é a nossa atenção, é a nossa disponibilidade. Acho que fica aqui um resumo da matéria que pode ser útil para o nosso autocuidado e para ajudarmos a cuidar da nossa comunidade de uma forma promotora do bem-estar e do equilíbrio, de uma saúde mental mais robusta. Muito obrigada. E esperemos não o ver no seu contexto profissional. Venha mais vezes à universidade, mas nós não queremos lá ir visitá-lo, está bem? Podemos ir, não faz mal. Pode ser só uma visita cordial. Uma visita cordial. Linda, muito obrigado pelo relato que fez, pelo excelente relato que fez de tudo o que foi abordado aqui. Obrigado, Arthur, pelas coisas fantásticas que nos disseste, pela tarde que nos proporcionaste também de reflexão e que estou segura que algumas destas coisas nós iremos pensar nelas, e que se calhar em algum momento em que formos confrontados com alguém que nos chama a atenção pelo seu comportamento, eventualmente alguma destas ideias virá, e lembramos de que podemos socorrer a saúde mental. Obrigada à Andreia pelo todo o trabalho de back-office, que é fundamental. Obrigada a quem esteve desse lado. Eu gostaria só de dizer uma coisa, se me permitem, não me levem a mal, mas faz-me algum... Enfim, gostaria muito, uma vez que estamos a falar de saúde mental, e a saúde mental implica relação, implica contacto, implica ver-nos e se calhar até tocar-nos, seria tão bom que todos aqueles que estão online pudessem partilhar connosco presencialmente o resto das sessões que nos faltam, ou pelo menos uma ou outra passarem por aqui, seria muito bom. A saúde mental à distância
Enfim, deu os seus quês, e se calhar foi uma das coisas que também interferiu muito na situação do Covid, foi estarmos todos à distância, porque o mundo continua a funcionar, mas foi à distância. E à distância as coisas não funcionam tão bem. E a saúde mental implica, de facto, sentir o outro, o seu calor, a sua presença, é relação. Portanto, fica aqui o desafio. Gostaríamos muito de vos ver aqui, pelo menos uma vez, nas sessões que ainda faltam. O resto, uma boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa presença. Obrigada.